Olá, terceiro ano, tudo bem? Então, espero que estejam todos bem. E vamos a mais uma proposta de redação, texto dissertativo argumentativo. Essa será a proposta dessa videoaula, né? Então, já passeamos em vários temas do Enem, né? Já passei para vocês, para que vocês produzissem e treinassem temas que já foram trabalhados nas provas do Enem. Lembrando algum deles aqui que foram passados: a violência na sociedade brasileira, como mudar a regra do jogo, é um tema político-social, o trabalho infantil na sociedade brasileira, também trabalhamos, o poder de transformação da leitura, tema de 2006, foi trabalhado com vocês também. O efeito da lei seca no Brasil foi trabalhado. Falamos sobre a violência, a persistência da violência contra a mulher, tema de 2015, nós trabalhamos. Enfim, trabalhamos alguns temas que caíram na prova do Enem. E vamos trabalhar mais uma agora: os desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. O que eu preciso saber, né? Antes de mais nada, relembrarmos, né? Tipo de texto que iremos produzir, né? Estamos falando de um texto dissertativo, argumentativo. Então, sabemos que o texto dissertativo vai apresentar a estrutura básica: introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, não podemos esquecer dessa estrutura básica do texto, né? Introdução, desenvolvimento e conclusão. A introdução será a parte que você vai apresentar, né? A ideia que será defendida. Lembrando que já lá no início, você já vai contextualizar essa ideia para ligar ao seu desenvolvimento. Então, a introdução, onde você já apresenta, né, já vai se posicionando, e é nela que o leitor já vai identificar o tipo de assunto, qual a ideia, né, que você vai defender, o tipo de assunto que se trata, o texto. Então, logo após vem o desenvolvimento. Então, sobre o desenvolvimento, você vai trabalhar as questões da argumentação, né? Mas antes de falarmos, né, relembrar, que toda aula a gente relembra, né, as partes do texto, aquilo que você pode utilizar, é bom falar do tema, né? É importante que nós entendamos de que se trata o tema, né? Está ali, muitas vezes você lê e não consegue entender do que se trata o tema. O próprio tema ele vai trazer algumas dicas, né, para que você produza o seu texto. Mas eu costumo falar do esqueminha que você deve fazer, né, antes de produzir o texto. Faça perguntas. Faça perguntas ao texto sobre o tema. Se a gente está falando aí de desafios para a formação educacional dos surdos, então, quem é a palavra-chave, né? Quais são as palavras-chave aí, né, que nós podemos separar já como dica para fazermos perguntas, né, sobre esse tipo de proposta. Quando eu falo de desafios para a formação educacional, né, estou falando da questão da educação, né? Como chegar
de maneira eficaz para as pessoas que são surdas, esse sistema educacional. Quais são as dificuldades que passam as pessoas surdas para serem integradas nesse sistema educacional? Será que as escolas estão adaptadas para fazer essa inclusão? Então eu tenho que fazer algumas perguntas sobre esse tema, Quando eu falo aqui em desafios para a formação, o que são desafios? São dificuldades que vão aparecer para dar condições aos surdos, nessa formação educacional. Mas quando eu falo em desafios, eu não estou falando em impedimentos. Desafios são desafios, que com dificuldades vão sendo ultrapassados. Não digo assim que possa ser a forma ideal, não é a forma ideal, mas só que vão sendo ultrapassados, mas talvez não perto do ideal. Então nós precisamos fazer perguntas para que a gente vá obtendo respostas, e essas respostas que vão servir de material, para a gente desenvolver o nosso texto. Então, devemos focar, se é formação educacional, que tipo de pergunta que eu posso fazer? Posso fazer pergunta em relação às unidades de ensino. Será que estão preparadas as unidades de ensino? Estão preparadas para integrar as pessoas surdas? Quais os recursos que estão utilizando para integrá-los? Será que realmente está havendo aí uma inclusão social? Será que eles estão realmente sendo integrados? Será que eles estão sendo assimilando o sistema educacional? Estão se adaptando com esse sistema que é oferecido? Realmente a gente precisa fazer algumas perguntas para poder produzir um texto dele. Além de fazer perguntas, conhecer sobre o assunto, Então eu preciso me aprofundar sobre o assunto, a questão das realidades, Por exemplo, dentro da realidade, será que as escolas estão preparadas para atender? Será que eu colocar... Eu não estou dizendo a questão só dos surdos, Aqui o tema é os surdos, mas as minorias... será que colocar dentro da mesma sala alguém que escuta, e um aluno que escuta normalmente, é questão do surdo, isso quer dizer que eu estou integrando, que eu estou incluindo, está havendo a inclusão desse aluno com problemas auditivos, aquele que não ouve, o aluno surdo? Será que realmente está havendo essa integração, essa inclusão? Então são perguntas que a gente vai fazendo e vão criando respostas para a gente colher informações e produzir o texto. Então é muito importante a gente tentar explorar já de início o próprio tema, observar as perguntas, separar as palavras-chave. É muito importante que a gente observe isso. Quando a gente observa essas palavras-chave, a gente percebe que tem palavras que vão nos dar dicas, que vão sinalizar, que vão nos dar um norte para a construção do nosso texto. Então, mais uma vez voltando aí ao tema, desafios para a formação educacional dos surdos. Então começa com desafios, conforme eu falei, desafios não são impedimentos.
Desafios são desafios. Assim como o surdo tem os seus desafios, nós temos também outros desafios. Né? Então, desafios não são impedimentos. Né? São coisas que vão vir como dificuldades que nós vamos ter que confrontar e vencer esses desafios. Né? Então, desafios para a formação educacional, então eu vou ter que trabalhar dentro do quê? Da educação dos surdos. Eu tenho que focar, né, o sistema educacional. As escolas estão preparadas para que aconteça essa formação educacional dos surdos, para que eles se sintam incluídos socialmente, educacionalmente. As escolas estão preparadas? Então eu vou focando essas palavras-chave, né? No caso dos surdos no Brasil, né? Então, algumas palavras, né? Refletir essa questão do surdo, perceber, né? Como imaginar como ele se sente, como ele percebe o sistema, né? Como está sendo trabalhado, né? A sua presença dentro do sistema. Será que está adequada? Realmente está adequada? Uma pessoa lá na frente fazendo sinais, né? Com a linguagem dos sinais. Mas será que atende a expectativa, né, desse aluno? É o professor explicando a todos e um outro, né, um intérprete lá com a linguagem dos sinais, né, tentando passar o conteúdo para ele. Será que está adequado? Será que realmente isso é uma inclusão? É uma tentativa? Não estou dizendo que não é uma tentativa, né? Só estou dizendo que será que é adequado, é eficaz? Né? Esse tema é de 2017, estamos em 2020. Será que avançou alguma coisa nesse sentido? Então, várias perguntas podem ser feitas, né? E várias respostas você vai obter. Inclusive as respostas que você vai argumentar, né, em cima delas. Né? Você vai exemplificar alguns problemas em relação ao sistema, a forma que é aplicada, né? Você vai sinalizando as dificuldades da escola. Então, em cima disso, você vai trabalhando o seu tema. Né? Então, na introdução você apresenta o tema, no desenvolvimento você vai desenvolver esse tema, abordando esses assuntos, utilizando as formas de argumentar, né? Veja as mais adequadas para se colocar. Ideal que se faça com mais de um tipo de argumentação, né? Que você vai mostrar conhecimento e domínio também sobre as técnicas de argumentar. Não pode ser uma argumentação superficial, né? Seja uma argumentação concisa, convencedora. Afinal de contas, o texto dissertativo argumentativo é um texto de persuasão. Você vai se posicionar, você vai expor a sua ideia, você vai defendê-la, você vai argumentar. Né? Não preciso falar, né, do que já vimos rapidamente, né, utilizar os movimentos argumentativos, utilizar os tipos de argumentações. Agora é hora de aplicar. Mas é claro, entender a proposta. Primeiro eu preciso entender, não todas as propostas você tem que entender. Costuma-se falar que 50% de ter êxito na prova de redação é entender a proposta. Às vezes o aluno não entende realmente qual é a proposta e não consegue identificar as palavras-chave para desenvolver o seu texto. É claro, você pode identificar as palavras-chave, entender a proposta e também não conhecer o conteúdo. Então precisamos ter também um conhecimento de mundo, fazer leituras. É claro que no texto nas provas do Enem aparecem os textos motivacionais. Eu peço que vocês olhem, né, esses textos motivacionais que foram colocados na prova do Enem 2017. Eu só botei a proposta, deem uma lida, veja
a posição de cada um, né? O posicionamento de cada texto do autor e cria o seu em relação a essa proposta de redação, né? E depois vem o fechamento, a conclusão, onde você não pode acrescentar mais nenhuma ideia, né? Você só vai fechar a sua ideia. E como é que você fecha a sua ideia, né? Perceba o que você argumentou, perceba as dificuldades que você sinalizou, as falhas no sistema, as dificuldades que apareceram em relação a essa formação educacional dos surdos, né? E ali você vai sugerir, né, intervir, né, fazer a sua intervenção, trazendo soluções em relação a essas falhas, em relação a essas dificuldades, né, que você percebe, essas falhas, talvez, do sistema, e vai se posicionar, né, vai trazer soluções, para que se resolva essa situação e que a partir daí dessas soluções aconteça realmente a integração, né, da pessoa surda, né, vamos dizer, um grupo de surdos, a comunidade surda, né, realmente que ela seja integrada, né, que ela seja incluída, né, socialmente e educacionalmente, né, no processo de educação. Então é isso, né? Aí está a próxima proposta de redação. Produza seu texto, leia, façam perguntas, tentem entender toda videoaula de produção do texto eu falo, né? Faça esse esqueminha de redação, faça perguntas, igual nós fizemos, né? Sempre fazemos e fizemos hoje também, né? Para que você vá abordando esse tema, que você vá entendendo esse tema, que você vá abrindo o leque, né? Aqui fica um pouco mais tranquilo de abordar, quando a gente consegue perceber as palavras-chave que vão nos dar norte para produzir o nosso texto, né? Então, falamos de formação educacional dos surdos, né? Então, em cima dessa formação, quais são as dificuldades? Quais são, talvez, as falhas? Onde são as falhas? É no sistema educacional? É na estrutura que é montada? É nesse sistema de inclusão? É nessa tentativa de incluir, né? Onde deixa a desejar? Então, várias perguntas você vai fazendo e depois vai compor o seu texto. Ok? Muito bem. Então, encerra-se aqui, né, a nossa videoaula de hoje. Nós nos encontramos na próxima aula online, onde iremos aprofundar o debate sobre esse assunto, né, do Enem 2017. Ok? Não deixem de produzir. Um forte abraço em todos.